O mar guarda a maior variedade de seres vivos que existem em todo o planeta Terra. O lugar que parece mais inóspito é, afinal, o mais habitado, com maior diversidade de plantas e animais do que existe, por exemplo, no Parque Nacional da Gorongosa, na Reserva do Niassa ou em qualquer floresta tropical. Por baixo da água há muita vida. É, uma das coisas que é difícil, às vezes, até na conservação, é mostrar a importância e quanta vida tem debaixo d'água, porque as pessoas olham e vê um deserto azul, né? Você de cima não consegue perceber, você derruba um plástico na água e aquilo parece que desapareceu, mas no fim vai parar ali no Recife, depois vai um peixe ou uma tartaruga vai comer aquilo e pronto, vai ter um impacto muito grande aqui embaixo. E ali embaixo é como você tem as florestas tropicais, né? Você olha aqui e a gente consegue ver muitíssimas árvores, né? Porque a gente, pronto, tem ar. Quando você está debaixo, você vê o Recife, assim. Em vez de árvores, você tem corais. Em vez de aves, você tem peixes. E assim vai. Em vez de formiga, você tem pequenos moluscos. Só que, pronto, tem essa dificuldade que a gente não nasceu como um peixe. Então, nós precisamos vestir todo esse equipamento pesado, precisamos fazer curso e tal, para conseguir ter acesso. E essa parte de sensibilização para o que está debaixo da água é justamente complicado por isso. Porque as pessoas, elas amam o que elas vê. E muito do que não vemos está precisamente no fundo dos oceanos. A ciência conhece somente uma ínfima parte do que existe. O mar apresenta vários ecossistemas. Começamos pelas ervas marinhas, temos os corais, temos as áreas de rochas e essas áreas todas elas abrigam uma diversidade muito grande de organismos. E até organismos minúsculos. Falamos, por exemplo, de organismos que habitam o interior de outros organismos. Um exemplo são parasitas. E existe muito por ser descrito. Neste momento, até por causa dos parasitas, fizemos algumas coleções, aliás, algumas coletas e notamos que já começa a vir algumas espécies que ainda não são conhecidas no mundo científico e achamos que é bom que sejam descritas e serem publicadas, mas com recurso à parte molecular. A parte molecular ela é uma ferramenta muito importante nos dias de hoje para a descrição de novas espécies, porque a morfologia, ela, em algum momento, cria confusão na identificação de espécies. As espécies podem ser descritas em vários ambientes, como tendo uma morfologia relativamente diferente, mas a parte genética pode constituir, pode apresentar o mesmo código genético. Portanto, há necessidade mesmo de utilização de recursos moleculares. Desde os finais da década de 1930, a ilha da Inhaca, situada à entrada da Baía de Maputo, despertou interesse de estudiosos da vida marinha. Remontam desse período as primeiras pesquisas sobre a biodiversidade da Inhaca. Inhaca é um ícone da biologia marinha em Moçambique. Já passaram muitos investigadores por aqui. A gente tem registro de como eram os recifes de corais desde 1938, 1940. Então, é muito interessante porque a gente pode ver as mudanças, mas ainda há muitíssimo o que descobrir, mesmo porque a ciência está mudando. Então, como se fazia ciência no passado, como se faz agora, é distintos. E antes a gente procurava ter aquele entendimento realmente o que há aqui. E muitas das coisas que a gente entendia que era uma espécie, hoje em dia a gente descobre que são 2, 3, 4 diferentes espécies. Então, como a tecnologia foi aumentando, a gente foi descobrindo mais coisas. Então, sempre há muito o que estudar.
E claro, tem algumas coisas que são muito específicas, então, e não tem tantos especialistas no mundo. Então, quando esses especialistas vêm aqui, eles sempre acabam descobrindo alguma coisa nova que ainda não foi descoberta. Depois, os recifes de corais, eles são um dos ambientes mais diversos do mundo. Você pode realmente comparar eles com a Amazônia, que ainda tem muito o que descobrir. Se em terra, que as pessoas conseguem ter acesso muito mais fácil que embaixo da água, tem muito o que descobrir, aqui debaixo da água ainda tem muito mais. O Museu da Estação de Biologia é um acervo de organismos marinhos e terrestres, animais e plantas que ocorrem na ilha de Inhaca. Este museu é resultado de várias coleções que foram sendo feitas ao longo de décadas. Resultado de várias pesquisas foram realizadas, principalmente junto à cooperação sueca. Portanto, várias investigações foram realizadas e as amostras que iam sendo coletadas foram essas que hoje são expostas aqui neste museu. E este museu, as coleções deste museu datam desde 1970, 1980 e algumas das coleções elas precisam de ser atualizadas. Portanto, é neste âmbito que, junto com um dos projetos financiados pela cooperação italiana, portanto, houve essa necessidade de se trabalhar neste museu, portanto, principalmente nas coleções. Pesquisas realizadas no passado permitiram a identificação e catalogação das espécies em função da sua morfologia, ou seja, a forma, cor e a estrutura dos organismos. Algumas coleções deste museu têm mais de 50 anos. Apesar da idade, guardam as características anatómicas porquanto foram conservadas em composto químico e mantidas em ambientes fechados. Este líquido transparente é formol. Previne a decomposição dos organismos por ação das bactérias. A cooperação italiana está a financiar o projeto de reestruturação do Museu da História Natural na cidade de Maputo e o Museu da Estação de Biologia Marítima de Inhaca. Esta é uma iniciativa que resulta da parceria científica entre a Sapienza, Universidade de Roma, e a Universidade Eduardo Mondlane. Para além da reabilitação dos edifícios, o projeto Corbion, que significa conservação e renovação para a biodiversidade em Moçambique, está a requalificar as coleções. Os trabalhos que foram feitos, notou-se que existem coleções, todas estão expostas, mas existem coleções que têm uma natureza científica. E junto à estação Antodorn, que está a trabalhar em parceria com a cooperação, aliás, com o projeto Corbion, há esta necessidade de separar essas duas formas de coleções, uma para exposição, portanto, coleções para exposição e coleções com valor científico à parte, por forma que salvaguardemos a integridade dessas coleções com valor científico. No entanto, é este trabalho que nós temos estado a desenvolver nesses momentos, para além também da componente que estas amostras, algumas delas, se notar que de facto precisam ser substituídos, portanto, far-se-á amostragens por forma a substituir essas amostragens. E também tem uma componente de genética que está sendo aprimorado neste momento e achamos que a componente genética vem agregar valor à questão de identificação das espécies. E a Inhaca tem muitas espécies descritas em várias obras e achamos que com a genética ela vai trazer de facto a realidade, se de facto essas espécies são idênticas ou não, e assim podermos descrever da melhor forma
utilizando a genética. A bióloga Yara Tebariça coordena a componente marinha da pesquisa, que decorre na ilha da Inhaca. Os biólogos estão a seguir o mesmo percurso dos primeiros pesquisadores que estudaram a biodiversidade da Inhaca. Desta vez, irão agregar a análise morfológica, o estudo da genética do material que está a ser recolhido, o que permitirá agregar mais informação. Aqui na Inhaca a gente está no componente marinho, né? Estamos fazendo algumas investigações e também o desenho de um protocolo de acompanhamento dos recifes de corais e das ervas marinhas também. Além disso, a gente está fazendo a curadoria da coleção, principalmente moluscos e crustáceos aqui do Museu de Inhaca, que é uma coleção importantíssima do ponto de vista histórico, né? É uma coleção que tem desde 1950, tem até alguns holotipos, que são essas espécies, esses indivíduos que são referência para as espécies, são muito importantes para a ciência a nível mundial. Então, tem esse componente de rever a coleção, fazer a classificação das espécies, etiquetar de novo as espécies, limpar as conchas para elas serem conservadas ao longo do tempo. Então, é o que a gente chama de curadoria. Também estamos fazendo, em termos de investigação, estamos trabalhando junto com a Universidade Eduardo Mondlane para estudantes dali estarem desenvolvendo seus projetos aqui, né? Temos 2 estudantes de mestrado e uma estudante de licenciatura. A estudante de licenciatura, Coleta, está vendo como que os recifes mudaram aqui ao longo dos anos, né? O que existia e o que há hoje, se apareceram mais recifes ou se desapareceram outros recifes, ela vai ver todas essas questões. O último monitoramento feito tem mais de 5 anos, então ela vai conseguir notar quais as mudanças foram sofridas nesses 5 anos aqui. Tem uma outra estudante, Yudmila, que ela vai estar estudando a parte genética dos corais, porque até hoje os corais aqui de Moçambique foram estudados baseado na morfologia, então só nas características da forma, né? Que era o que se fazia antigamente, mas hoje em dia a gente usa então a parte também genética. A gente faz uma combinação das duas coisas. Uma não vale sem a outra. Na verdade, a gente precisa das duas partes. A gente faz a parte genética, faz a parte da morfologia e também faz a parte da ecologia e junta toda essa informação, como fazer um quebra-cabeça para descobrir quantas espécies existem. Então, ela vai estar revendo todas as espécies que tem aqui de corais e fazendo essa análise molecular. E ela vai passar um tempo aqui em Inhaca, então, e também depois ela vai receber treinamento na Itália da parte de molecular. E temos um outro estudante de mestrado, que também é parte da nossa equipe do Coribion como investigador, o Álvaro, que ele está estudando, então, além de ajudar com as outras investigações, ele está estudando os caranguejos também para ver essa questão de qual as espécies de caranguejos, aqui os caranguejos ucas, existem e se há possibilidade de algumas espécies novas, porque eles têm diferença assim que a gente enxerga, mas não sabemos se isso é uma variação ou se é uma espécie distinta. Existe muito conhecimento científico sobre espécies marinhas, produzido na ilha da Inhaca pela Universidade Eduardo Mondlane e por pesquisadores estrangeiros. As conclusões do trabalho em curso na Inhaca serão partilhadas com a comunidade científica internacional e permitirão a atualização da informação disponível no Museu da Estação de Biologia.
O biólogo José Dumbo, especialista em saúde aquática, constatou que algumas espécies descritas no passado podem ter desaparecido. Temos a felicidade de termos várias obras que terão sido produzidas, literaturas que tinham sido produzidas aqui na Inhaca, e há espécies que de facto estão descritas como tendo sido reportados a nível da Inhaca, e hoje torna difícil encontrar as espécies. Um dos exemplos é o cavalo marinho. É um dos exemplos, claro, em que por muito tempo era fácil encontrar, fazer as coletas, mas atualmente fica difícil. Isso pode ter a ver com várias razões. Uma delas é a mesma pesca por arrasto. Ela também leva consigo muitas espécies, até de pequeno porte. A existência de novas espécies, os ambientes são dinâmicos e nós achamos que há a possibilidade de existir, principalmente, por exemplo, nos corais. Muito pouco se estudou sobre a genética dos corais e há muita possibilidade que hajam novas espécies, e este é um trabalho que está sendo desenvolvido neste momento com a investigadora que está alocada à estação para trabalhar nesse assunto. A pesquisa tem a virtude de confirmar espécies que podem ter desaparecido da Baía de Maputo e o surgimento de outras. Ainda tem, agora está na fase de carregar. A equipa de biólogos prepara-se para o mergulho de observação de recifes de corais. Vão também recolher material para a posterior análise molecular. O trabalho vai decorrer por um período de 1 ano, seguido de 6 meses de laboratório e análise da informação obtida. A segurança no mar começa em terra. A supervisora da equipa certifica se levam o equipamento completo e todos os acessórios de mergulho. Vamos agora, esse é o processo difícil, que é carregar tudo até o barco, mas faz parte da investigação também. É bastante equipamento. Nós agora vamos para Ponta Torres, que é o Recife mais a leste, aqui da ilha de Inhaca, e é um dos recifes, junto com Barreira Vermelha, os dois recifes mais bonitos que a gente tem. A equipa está pronta para embarcar no Dugongo 2. Partimos da Estação de Biologia Marítima. O destino é a Ponta Torres e a Barreira Vermelha, onde se situam os recifes mais extensos. A viagem vai demorar cerca de meia hora. A vista contempla uma paisagem com pouca interferência do homem. Uma floresta intacta que preenche toda a extensão da ilha. Hoje as condições estão melhores, né? Porque a gente está na maré morta. Então, na maré morta é quando a água parece que dá uma parada de se movimentar. Como a gente está dentro da baía, quando é maré viva, os sedimentos é carregado pelas correntes, as condições de visibilidade pioram. Então, melhor aqui é mergulhar durante a maré morta. E justamente agora, que não tem tanta corrente, tem um pouquinho, mas não tanta. Então, a gente vai mergulhar com a corrente. E a gente vai estar olhando as condições dos recifes, né? Então a gente vai estar colocando uma a gente chama de transecto, né? Basicamente é uma fita métrica e a gente, a cada 1 metro dessa fita métrica, a gente tira uma fotografia com um tripé feito de PVC de como que está o substrato. E depois no computador a gente vai analisar quanto que tem de corais, quanto tem de esponjas, como é que está a condição desse recife. Por que é que escolhemos este lugar? Inhaca é um lugar muito especial porque a gente tem um tipo de recife aqui que a gente chama de recifes de águas turvas rasas, que é único
eu diria até na costa de Moçambique, eu ainda nunca vi em nenhum outro sítio esse tipo de recife, que ele tem uma formação coralina principal e que acontece nas águas rasas e consegue sobreviver esse sedimento que passa, que normalmente corais ele precisa de águas limpas, né, e quentes. E esses corais daqui, eles são adaptados para essas águas mais turvas, que hoje espero que vai estar limpas, mas elas são mais turvas do que ali na parte aberta. Inhaca também tem a parte aberta também como parte da reserva. Então, Inhaca tem um pouco de tudo. Numa manhã aparentemente calma, a equipa lança-se ao mar, sobre um fundo de corais. Quando eu estiver lá embaixo, eu te aviso, aí você vê, tá bom? Okay, vai. Como é que está a visibilidade? A visibilidade hoje não está muito boa. Na verdade, está um mergulho um pouco desafiador hoje, com bastante corrente e cerca, não sei, 3 metros de visibilidade, que não é muito. A gente consegue chegar, às vezes, até aqui do lado de dentro, 10 metros. Lá fora a gente pega, às vezes, 30, 40 metros de visibilidade. Mas aqui é um mergulho, apesar de ser mais raso, às vezes é mais difícil. Bela experiência, foi boa. Foi. Apesar de tudo. Apesar de tudo, desafio. Mas a gente vai voltar lá para ver se a gente encontra os invertebrados que estamos à procura. Numa pesquisa recente realizada na Baía de Maputo, a bióloga Yara Teberiça fez uma descoberta científica importante. Um molusco gigante da família dos nudibranquio, cuja existência era apenas conhecida no Oceano Pacífico. Os nudibranquios assemelham-se aos caracóis aquáticos, mas que ao longo dos tempos perdeu a concha e desenvolveu estratégias de sobrevivência e de defesa contra os predadores. E conseguimos ver então um dos animais mais lindos desse mundo. É o nudibranquio, que foi uma das espécies. O nudibranquio são existem várias espécies de nudibranquios. Nudibranquios são pequenas lesmas marinhas, né? Aqui em Moçambique a gente descobriu a maior delas e deu nome à maior espécie de todas, que ela tem 0,5 metro, mas normalmente o que a gente vê são espécies bem menores que essa. Eles são lesmas marinhas, né? Então eles vieram dos caracóis. Os caracóis tinham conchas para se proteger. A gente tem ali, então, um molusco que tem uma concha de proteção. Esse aqui não tem concha de proteção. Só que você vai ver, é uma lesma, né? Ela se mexe muito devagar. Como que um bicho que se mexe muito devagar se defende, então? Porque seria muito fácil um peixe vir e comer. Então ele tem defesas químicas. E essas defesas químicas muitas vezes são estudadas
são usadas em estudos de medicina, de farmacêuticos. Não é minha área, eu realmente estudo a parte de classificação das espécies, mas tem muito interesse na parte farmacêutica também. As imagens captadas no fundo do mar confirmam que a ciência tem, pois, muito a desvendar sobre a vida nos oceanos. A gente então está fazendo um monitoramento dos recifes de corais, né? E estamos vendo como é que eles estão desenvolvendo desde a última vez que tiveram branqueamento. Encontramos que alguns, infelizmente, morreram e estão despedaçando, mas felizmente tem alguns que estão crescendo no topo dele. Então a ideia agora é ver quanto tempo vai demorar para esse coral conseguir se regenerar. Encontramos também um choco grande, super bonito, que vive aqui justamente porque tem essa área protegida. Muitos peixes também estão aproveitando esse recife protegido. Vimos muitos peixe-papagaio, um monte de peixe-borboleta, que é esse peixe mais colorido que se alimenta dos pólipos dos corais. E eles estão aqui justamente porque a gente tem bastante coral. Encontramos também uma coisa que acontece naturalmente, que é uma estrela de coroa de espinhos. Ela naturalmente existe, mas a gente tem que estar monitorando, porque tem vezes que essa estrela do mar, ela começa a ter um boom, começa a acontecer em quantidades muito grandes, e ela se alimenta de corais. Então ela rapidamente, quando as condições não estão naturais, teve algum impacto, essa estrela começa a comer todos os corais e o recife acaba morrendo. A gente só viu uma, então uma não é preocupante, mas temos que estar acompanhando para ver se não vamos encontrar mais. Há a possibilidade de regenerarem ou não? Sim, há possibilidade. Já. Você agora, reduzindo o impacto, né, esses corais podem se regenerar. Quando eles estão brancos, eles podem voltar ou eles podem morrer. Alguns morreram, mas deixando tudo quieto, os outros que estão vivos conseguem se tomando essa área dos corais mortos e o recife se regenera. Agora a gente não sabe quanto tempo vai levar. Então é isso que nós estamos estudando, para saber quanto tempo vai levar para então esse recife conseguir se recuperar. Porque aqui é um ambiente muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápidas comparado com um recife de coral tropical como no norte de Moçambique, porque aqui tem muita mais maré, tem mais corrente, a dinâmica é mais rápida. O risco de se perderem corais na reserva parcial da ilha da Inhaca é uma possibilidade sempre iminente. Recentemente foram identificados corais esbranquiçados, um fenómeno que despertou a atenção dos biólogos. Sim, corremos sempre o risco de estar perdendo os corais. Se começar algum impacto, a gente encontrou uma rede que não deveria ter encontrado, né? Como aqui uma reserva não deveria acontecer. Infelizmente, de vez em quando acontece. Nessa rede já podia haver alguns pedaços de corais quebrados. Então, se a gente perder a consciência da comunidade, a fiscalização, todas essas coisas, com certeza essa área já não existiria mais. Então, é muito importante não só a presença dos fiscais, mas a sensibilização da comunidade e cada um respeitar a sua área, e aí ficamos bem com os corais, senão a gente corre o risco sim de estar perdendo. E essa área, esses peixes, tudo que está aqui só existe
por causa dos corais que estão aqui. Os corais são animais marinhos que vivem presos no fundo dos oceanos. Desempenham uma função ecológica similar às florestas tropicais. São hospedeiros de muitos seres aquáticos e servem de alimentos para os outros animais. Se a gente tem o coral, a gente tem o recife aqui. Se a gente não tem o coral, a gente tem um montão de areia. É a mesma coisa. Se a gente não preserva essas florestas, a gente vai ter um deserto. E tendo a floresta, a gente tem todos os animais que estão ao redor. Então, para o próprio pescador, é importante fazer a preservação desses corais. A Baía de Maputo, incluindo a Ilha da Inhaca, apresenta características singulares a nível mundial. Nesta região, podemos encontrar os maiores mamíferos que habitam os oceanos e os maiores mamíferos terrestres, nomeadamente elefantes e baleias. Na verdade, esta floresta que nós vemos aqui atrás de nós praticamente podemos dizer que é o clímax deste tipo de habitat, porque normalmente eles seguem uma sucessão que inicia com plantas rastejantes. Podemos ver logo na base que existem algumas plantas rastejantes e depois vão desenvolvendo, chegando ao clímax com estas árvores maiores, com grande cobertura. Tem os benefícios para o ecossistema, porque elas dão habitat para muitas espécies de animais que ocorrem aqui, tal como macacos, alguns mamíferos, roedores que ocorrem nestes lugares, vários pássaros que podem ser encontrados aqui, mas também contribuem mesmo para os corais e outras espécies que vivem no lado marinho, neste caso, tanto aqui em Inhaca como no lado oceânico, porque elas garantem que o sedimento, garantem que não haja erosão, ou que grande parte do sedimento que está nas dunas entre ou passe para a água, por exemplo, com os adventos, com o processo de chuvas, ou com as marés mesmo. Sendo assim, porque senão, se todo o sedimento fosse de uma única vez, cobria os corais, cobria os habitats que existem no lado marinho mais costeiro, e pronto, a diversidade de peixes, a diversidade de moluscos, de crustáceos poderia assim desaparecer. Sendo por isso que elas têm esta diversidade de funções ecológicas, culturais e de recursos para as comunidades. A Ilha da Inhaca é, por conseguinte, um mosaico esculpido pela natureza, à medida dos biólogos. Um verdadeiro laboratório que reúne tanto os ecossistemas marinhos quanto os ecossistemas terrestres. Inhaca é como um pequeno exemplo, em palavras simples diríamos, um pequeno exemplo daquilo que nós podemos encontrar ao longo da costa de Moçambique. Esta parte do NAR vai até Inhambane. Nós temos dunas que vão até Inhambane. Uma das maiores dunas, ou até pelo menos a terceira maior duna do mundo, encontra-se na nossa região. Então, os outros ecossistemas também, tanto que existem no norte de Moçambique, que é maioritariamente característico no norte de Moçambique, são os corais, mas nós encontramos também os corais em Inhaca. Na zona centro nós temos praticamente uma zona muito mais característica por mangás, por isso que se diz a zona lodosa, mas nós encontramos mangás em Inhaca. Então, por isso que Inhaca serve como um campo de experiência que nós podemos desenvolver estudos aqui, mas que podem ser aplicados em outras regiões do país. A Floresta do Mangal é um dos ecossistemas marinhos abrangidos pelo projeto de conservação e renovação para a biodiversidade Corbion. Este habitat tem sido estudado há mais de 50 anos. Alguns exemplares que fazem parte da coleção do Museu da Estação de Biologia da Inhaca foram recolhidos nesta área, conhecida como Saco da Inhaca. Também tem organismos característicos deste lugar.
tanto moluscos como caranguejos ou crustáceos que habitam neste lugar. E muitos deles, se nós notarmos, hão de ver que tem alguns buracos onde vivem estes, principalmente os caranguejos é que fazem principalmente os buracos. Os moluscos nós podemos encontrar à superfície. E o mangal, essa é uma das grandes importâncias do mangal, porque eles servem de, vamos dizer, de berçário. Muitos dos peixes, crustáceos, camarão, eles quando reproduzem-se em águas um pouco mais profundas, as suas larvas vêm para o mangal, ficam aqui até crescerem e mais tarde, juvenis, quando eles já têm um tamanho de reprodução para cada uma das espécies, eles voltam a migrar para áreas mais profundas. Por que eles vêm para aqui? Porque eles têm esse espaço com estas raízes que servem de proteção contra a predação. Então eles têm maior chance de crescer e chegar a tamanhos maiores. Por isso que é por isso que na Baía de Maputo nós temos muito camarão. Por quê? Porque nós temos muito mangal ao longo dos nossos estuários por causa dos rios que vêm para a Baía de Maputo. Os biólogos estão a coletar algumas amostras para comparar com os organismos da mesma espécie estudadas no passado. Esta é a vantagem de ter um museu no mesmo local onde serão realizadas as pesquisas. Os biólogos têm a possibilidade de comparar a evolução das espécies em épocas distintas e em períodos distintos. Hoje estamos fazendo duas coisas. Um pouco estamos coletando essas conchas aqui, que são telebrásteas, que a gente vai coletar para comparar com a coleção histórica, né? Então, o museu aqui de Inhaca tem coleções de 50 anos atrás. E a gente tem a hipótese que antigamente os animais chegavam a tamanhos maiores porque tinha menos exploração, então eles tinham tempo de crescer mais. E aí, obviamente, com o consumo e impacto humano, eles não chegam ao mesmo tamanho que costumavam chegar. Então, eles têm menos tempo de maturidade. Então, nós estamos coletando algumas e depois a gente vai tirar as medidas dessa e medidas das outras para poder estar comparando e ver se realmente teve uma mudança no tamanho das conchas e, quer dizer, e aí na capacidade de reprodução. E a sorte também nos acompanha nesta nossa expedição pela ilha da Inhaca. Aqui, por exemplo, deparamos-nos com uma colônia de flamingos. São aves migratórias que não são propriamente habitantes desta região. Vêm parar a Inhaca à procura de alimento. Vemos lá ao fundo 2 dezenas de flamingos. Dizem os biólogos que a coloração da plumagem revela o tipo de alimentos que encontram ao longo do ciclo de vida. Aqui na Inhaca, os flamingos vêm à procura de pequenos caranguejos e outros animais aquáticos. A tranquilidade do mar aberto da ilha da Inhaca atrai há várias décadas as tartarugas marinhas. Das 5 espécies conhecidas, pelo menos 2 escolheram as dunas da costa oriental da Inhaca para depositarem os ovos. Temos 2 espécies de tartarugas que nidificam aqui em Inhaca, nomeadamente tartaruga cabeçuda e tartaruga de couro, que o nome científico de tartaruga cabeçuda é careta careta e o nome científico da tartaruga
de couro é Dermochilis coreacea. Quando identificamos o ninho, tivemos uma formação para podermos saber disfarçar o ninho, porque há muitos predadores para o caso dos ovos das tartarugas, incluindo o próprio homem. Então, da formação que nós tivemos era de adotarmos as técnicas de disfarçarmos o ninho, que é, como é que posso dizer, que é limpando aonde a tartaruga passou para poder pôr o seu ninho, limpamos. Medimos o rastro da tartaruga e medimos a largura e o comprimento do rastro. Então, com base no rastro, já sabemos identificar qual é a tartaruga que foi desovar. Temos algumas tartarugas que na verdade, se alimentam em nhaca, mas em termos de nidificação, já não é em nhaca. Isso quer dizer que eles têm o alimento aqui em nhaca, mas viajam se calhar para outros continentes ou para outras regiões para poderem proceder com a postura de ovos. Estamos na praia de Ngomela. É, por assim dizer, a maternidade das tartarugas marinhas. Entre os meses de outubro a dezembro, as tartarugas chegam a estas dunas, cavam, fazem o ninho e depositam os ovos. 3 meses depois, nascem os filhotes e logo a seguir retornam ao mar. Não podemos dizer com exatidão de onde é que eles vêm. Como todos nós sabemos que as tartarugas viajam muito, não podemos dizer com exatidão, porque ainda não entramos no processo de colocarmos chips nas tartarugas, já que aí já poderíamos dizer com A mais B de que essas viajaram para o sítio X, viajaram para o sítio X. Então podemos confirmar de que as tartarugas vêm mesmo do mar aberto para a praia para poder proceder com o processo de postura de ovos. E como é que fazem a monitoria? Quando é que sabem que, esta altura já estão a chegar as tartarugas e começam a fazer a monitoria? Na verdade, é um processo que começa em outubro, compreende 6 meses. Temos outubro, novembro, dezembro, que é a saída, que é a postura de ovos. Então temos também a saída já dos bebés, que é janeiro, fevereiro, março. Então são esses 6 meses em que acontece, na verdade, o processo de nidificação de tartarugas, e nós como estação, e nós como ambientalistas, estamos de perto para podermos cuidar desse processo todo. O número de tartarugas marinhas que desovam nas dunas da Inhaca tende a reduzir ano após ano. Em março de 2023, a Estação de Biologia Marítima fez a monitoria da nidificação das tartarugas. Foram identificados 29 ninhos. Em cada postura, uma tartaruga chega a depositar entre 80 e 100 ovos. Estamos a fazer esse acompanhamento de 1988 para esta última época de 2023. Podemos dizer que o gráfico tende a decrescer. E tende a decrescer muito, mesmo isso podemos associar a vários fatores. Temos o fator humano, temos os fatores ambientais também que contribuem de uma forma muito negativa para este processo de nidificação. Porque também temos lá os predadores, nesse caso dos ovos e dos próprios bebés. Temos lá caranguejos, temos lá gaivota. Há uma espécie de lagartos que também come ovos de tartarugas. Temos também lá raposas, que todos eles compõem uma cadeia destrutiva para este processo de nidificação de tartaruga. Sem nos esquecermos, aliás, dos fatores ambientais. Porque às vezes, quando é maré viva, às vezes
abrem-se crateras em que torna-se difícil que uma tartaruga vá para poder subir aquelas dunas para poder criar o seu ninho. Então, esse fator natural também não podemos esquecer que isso também pode contribuir, de certa forma, para que o processo, para que o número das tartarugas diminua. Em reconhecimento da importância da inhaca para a pesquisa científica e conservação da biodiversidade, em 1960, a ilha foi consignada o Estatuto de Reserva Parcial sob gestão da Universidade Eduardo Mondlane. O maneio dos recursos florestais e da fauna são controlados. Está vedada a atividade pesqueira nas águas interiores a oeste da ilha, onde também ocorrem recifes de corais. A Inhaca foi construída como reserva parcial em 1960 e desde lá ela está sob gestão da Estação de Biologia Marítima de Inhaca, desde o momento que ela passou a pertencer ao OIM, portanto ao OIM que gere a reserva da Inhaca. Desde a sua criação, portanto, o número de habitantes era bastante reduzido e foi conhecendo um aumento galopante até estes momentos. E nós achamos este um grande desafio, porque à medida que a população vai crescendo, há sempre uma necessidade por novos espaços, ocupação de novos espaços para atividades agrícolas e muito mais. E isso, de certa forma, pressiona a própria reserva. Mas nós temos feito o possível de tentar conservar essa área, que é uma área nobre, e, para além disto, também a diversidade da flora existente na própria ilha é importante porque ela torna a ilha mais resiliente. Portanto, temos aqui um corpo de fiscal que faz essa atividade de patrulha e fiscalização na área de conservação, por forma a evitar atos nocivos contra a área de conservação. A Ilha da Inhaca é uma extensão da península de Machangulo, no distrito de Matutuíne. O canal da Santa Maria separa a região insular do continente. A proximidade geográfica entre ambos coloca sérios desafios aos gestores da reserva parcial da Inhaca. Há sempre este desafio em que o pessoal ou a comunidade, os turistas de Machangulo sempre visitam a ilha da Inhaca e por vezes querem adotar o mesmo comportamento que adotam do outro lado de Machangulo na ilha da Inhaca, e nós temos tomado muita atenção por forma que não adotem o mesmo comportamento que tem no lado do continente para a ilha, porque a ilha ela é propensa a atividades nocivas. A parte de educação ambiental ela é muito importante para a comunidade. No âmbito da conservação também temos atividade de monitoria da desova de tartarugas, um controle massivo, porque tem havido situações de abate de tartarugas e nós temos um efetivo que apoia nessas atividades de evitar que esses atos aconteçam ao longo da costa da Ilha da Inhaca. O conhecimento científico só tem validade quando é colocado em prática ou compartilhado. Vou fazer 50 fotos em um transecto. Normalmente eu faço 3 transectos. Então, numa aula divertida, a bióloga Yara Tebariça transmite aos alunos da escola secundária o conhecimento que adquiriu com as plantas e animais aquáticos que encontrou na Inhaca. Para ver? Quando for a Maputo, vai ali, vai, eu quero ver. Só que essa... Pronto, então, isso aqui. O que é? Isso aqui é um esqueleto. É um esqueleto externo. Então, os corais que constroem isso. Isso aqui é construído por pequenos pólipos, como estes,
Só que aqui ele está morto, ele fica nessa cor branca assim e já seca assim quando ele está totalmente morto. Mas isso aqui é um esqueleto. Os corais, em vez de ter o esqueleto como a gente tem, que tem o esqueleto por dentro, eles têm o esqueleto por fora. Hoje em dia temos... A aula prossegue no Museu da Estação de Biologia Marítima. Os alunos frequentam a secção de Ciências com Biologia e estão familiarizados com algumas espécies que ocorrem na ilha. Nesta visita ao museu, passaram a conhecer os nomes científicos. Este aqui é Sinancea verrucosa, ou peixe-pedra. Mas tem peixe-pedra comestível, que não é esta espécie aqui. Esta espécie chamamos Sinancea verrucosa, peixe-pedra, que normalmente muda de cores como camaleão. Este peixe também é venenoso. Chamamos peixe-bola. É um tipo de peixe que às vezes aumenta de volume como uma bola. Sim, a zique. Sim. Sim. Aumenta de volume como uma bola. E é um peixe comestível para algumas pessoas. Por que digo para algumas pessoas? É que algumas pessoas que têm domínio do que posso tirar aqui, comem e não ficam doentes e não morrem. Mas sem domínio, a pessoa corre o risco de ficar doente ou perder a vida. Somos agraciados de termos a nossa estação de biologia aqui, que ajuda-nos a levar os alunos para além, a sair um pouco da teoria, também ver na prática, conhecer a diversidade das espécies que nós temos cá. Então tem sido uma grande valia para o processo de ensino e aprendizagem. Aproximamos os alunos à realidade, não é? Quando falamos da classificação das espécies. Há alguma dificuldade, principalmente quando falamos dos invertebrados, não é? Para eles poderem ver de perto era preciso que levássemos alguns aqui, mas há outras áreas que nós conseguimos levar algumas espécies ou algumas amostras das espécies e levamos para a própria escola. Podemos não levar os alunos para aqui, mas levamos algumas espécies para a escola. Por exemplo, isso já aconteceu quando eu estava a dar a aula sobre os moluscos. Então, eu levei alguns, temos bivalves, temos gastrópodes, etc. Então, levei, sobretudo aquelas que têm os moluscos de conchas, não é? Levei aquelas conchas para poder mostrar. Para além disso, os nomes, o nome vernacular, o nome vulgar, então acaba ajudando a aproximar o aluno à espécie ou a essa realidade. É sempre bom falarmos não só do nome científico, mas também falarmos do nome vulgar, como é que essa espécie é chamada cá na ilha. Para mim foi uma experiência boa estar aqui nesse lugar, porque há tantas espécies que eu conhecia o nome local e não conhecia o seu nome científico. Então, com essa visita que fomos brindados, deu para conhecer muitas espécies com o seu nome científico, tivemos uma história local também, assim posso dizer, conhecemos um pouco, né, dos quilômetros que a nossa ilha tem, das espécies que nós temos, das tartarugas, e um peixe que eu não conhecia o seu nome científico, mas sim eu conhecia o seu nome local. Para mim, visitar o museu hoje foi uma experiência e tanto, fazia tempo que eu queria muito conhecer e aprendi muitas coisas que eu mesmo nem sabia, como falou-se dos mangás. Os mangás, mesmo, eu não sabia como que se formavam, qual era a existência dos mangás. Inhaca é um pouco de cada pedaço de Moçambique, encravado na Baía de Maputo.